Fala turma, tudo bem com vocês? Mais uma aula de DG e na aula de hoje nós vamos construir o Tangram, né? Na verdade, o Tangram será o nosso objeto de estudo nesse período do curso. Então, Tangram a gente já viu que é uma espécie de quebra-cabeça, né? Composto por 7 peças geométricas recortadas em diferentes formatos de triângulos, quadrados e paralelogramos. E o que nós vamos fazer é construir um tangram. Vocês podem usar absolutamente o material que vocês quiserem, contanto que ele seja uma superfície lisa e achatada, como uma placa, uma cartolina, uma placa de papelão, um isopor, qualquer coisa do tipo. Eu vou usar um sulfite, mas eu quero um sulfite estilizado. Então, eu estarei usando papel cartão preto. E vou fazer os riscos, né, para recortar a borda do meu tangram usando uma caneta dourada. Mas vocês podem usar absolutamente o que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer na sulfite branca, se vocês quiserem fazer no papelão, se vocês quiserem fazer em EVA, tanto faz, ficará um resultado bastante interessante também. Então, para começar, as peças do tangram formam um quadrado. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa minha folha em um quadrado. Bom, a gente sabe que o quadrado é aquela figura que tem ângulos de 90 graus nas bordas e todos os lados são iguais. Portanto, eu tenho que fazer com que todos os lados da minha figura aqui sejam iguais. Ora, não tem como eu aumentar um lado menor, então a única coisa que eu posso fazer é cortar o lado maior até que ele fique do tamanho do lado menor, formando o meu quadrado. Para isso, eu preciso transportar a medida desse lado menor para a borda desse lado maior. Geralmente, a gente usa o compasso para fazer esse tipo de coisa. E com o compasso, o que faríamos seria algo como posicionar a ponta seca em um dos vértices, colocar a ponta com grafite no outro vértice e trazer até aqui para baixo. Claro que o compasso do qual disponho não é capaz de fazer isso, né? Ele tem uma limitação de tamanho. Então, por estarmos trabalhando com uma folha de papel, o que podemos fazer é dobrá-la na forma de modo que esse lado esteja sobre esse lado aqui. E aí a gente consegue garantir que eles têm o mesmo tamanho. Fazendo então dessa forma. Não se preocupem em fazer vincos no papel, porque esses vincos serão úteis mais tarde. Então o que eu preciso fazer é, com bastante cuidado, trazer para o lado de cá, de modo que todo esse lado esteja exatamente sobre o outro lado do meu papel. Assim, desse jeito. E a ponta esteja bem pontuda, né? Não consigo pensar em uma forma melhor de dizer isso. Então, tá aqui, desse jeito. Agora, essa parte daqui, essa parte que sobrou, né? Se vocês notarem, esse formato aqui já é um quadrado. E essa parte que sobrou será descartada. A gente vai recortar ela. Então, vocês podem recortar como acharem melhor, com tesoura, régua. Mas, para poder recortar no lugar certo, olha só, eu vou colocar a minha régua exatamente em cima da parte que eu dobrei e vou tomar o cuidado de que a borda da régua esteja na borda do papel, desse jeito assim. E agora o que eu vou fazer é passar a minha caneta. Nesse caso, nesse pedaço aqui, tanto faz usar caneta ou lápis, porque ele será recortado e excluído, a gente não vai usar ele. Então, qualquer objeto riscante, né? Eu vou usar uma caneta prateada. Pronto. Então, é essa parte daqui que a gente vai recortar, certo? Recortada ela, o que nos sobra é um quadrado, certo? Esse vinco aqui central, ele vai ser útil, porque nós vamos usar essa divisão como uma das divisões do tangram. Então, o que eu vou fazer é reforçar esse vinco, agora usando a minha caneta dourada. E isso é apenas um capricho, tá, gente? Um capricho técnico, uma decoraçãozinha. Então, eu vou colocar aqui a minha régua na minha diagonal, na diagonal deste quadrado, tomando cuidado de que a ponta da régua esteja direitinho aqui na ponta do meu... aliás, a régua esteja no vértice do quadrado, né, as duas pontas certinho, sobrando um pouquinho para ter espaço para minha caneta correr, tá bom? Se você usar uma lapiseira fininha, você pode deixar um pouco menos de espaço. Como eu estou usando uma caneta com ponta porosa, eu estou deixando mais espaço. Então, agora é só
fazer o nosso traço. Assim, desse jeito, tá? Toda essa nossa construção será feita baseada em dobraduras. Afinal de contas, dobraduras formam caminhos retos, como esse daqui, que serão nossos caminhos guia, tá bom? Aqui nós temos agora o nosso quadrado dividido em dois triângulos, certo? São dois triângulos retângulos, porque tem ângulos de 90 graus aqui nas pontas. Quando eu digo que nós vamos caracterizar as figuras do nosso tangram, eu quero dizer que nós vamos medir os ângulos delas e os lados e saber quais são as relações que surgem aí na nossa figura. Muito bom. Agora, para o nosso tangram, eu quero que um desses lados grandes seja dividido em dois triângulos menores, certo? Bem aqui na metade. Para isso é muito fácil. Eu preciso só unir esses dois pontos, né? Os dois vértices opostos. Só que dessa vez, no lugar de ir até o final, como eu fiz no primeiro, eu vou só até a metade, só até o centro do meu quadrado. Para isso eu preciso deixar ele perfeitamente alinhado e pronto, posso passar a minha caneta do centro para a borda. Desse jeito. Temos agora aqui a figura de dois quadrados e já localizamos o centro do nosso quadrado, né? Aliás, dois triângulos e localizamos o centro do nosso quadrado. Muito bom. O que vamos fazer agora é dividir essa parte, né, em duas figuras. Então, eu vou recortar aqui em cima vai ser um triângulo e aqui as outras figuras do tangram. Para isso, eu vou levar essa ponta de cá até a metade, aqui desse jeito, certinho, e vou dobrar, fazendo um vinco que eu vou usar esse vinco, tá? Assim. E agora, aproveitando a marca feita pela dobradura, com a régua, eu vou traçar essa reta. Então, eu coloco aqui, retinho, deixo um espaço de fuga para minha caneta, para a caneta poder correr, e traço. Desse jeito. Muito bom. Ok, então o nosso tangram já está ganhando forma, né? Agora o que eu preciso fazer... Bom, as figuras que temos aqui são dois triângulos, três triângulos, e essa figura é um trapézio, certo? Tem faces paralelas e os outros lados não são perpendiculares. Isso é um trapézio. Agora o que eu quero fazer é dividir esse trapézio na metade. Eu vou dividir ele na metade, então eu vou estender essa minha reta daqui, né? Tudo que eu tenho a fazer é exatamente o mesmo processo de construção dessa reta. Agora eu posso, inclusive, usá-la como guia, né? Desse jeito. Pego a minha caneta e vou traçar aqui, dividindo o meu trapézio na metade. Desse jeito. Perfeitamente. Tudo bem? Agora que eu tenho um trapézio novo, né, um trapézio menor, esse trapézio menor eu quero transformar uma parte dele em um triângulo pequeno e aqui em um quadrado, certo? Para isso, eu posso fazer de duas formas. Eu posso dobrar esse pedaço e fazer o vinco e passar a régua no vinco, mas isso faria um vinco também nessa figura e eu não desejo isso. Então eu vou utilizar um equipamento de desenho geométrico. Pausa o vídeo e tenta responder qual é. Se você respondeu que é o esquadro, você está absolutamente certo. Então o que eu vou fazer é utilizar o esquadro para traçar uma reta paralela a essa reta. Só que essa reta deve passar por este ponto. Você se lembra como fazemos para traçar retas paralelas usando esquadros? Tudo que eu preciso é de uma superfície para o meu esquadro poder correr. Para isso, eu posso usar a minha própria régua ou eu posso usar um outro esquadro. Então, o que eu quero fazer é colocar um dos lados do meu esquadro perfeitamente alinhado com o lado que eu vou usar como guia, e aí eu uso a régua como trilho para o meu esquadro correr e deslizando ele eu consigo colocar ele na posição que eu desejar, certo? Então, o cuidado que eu tenho que ter é apenas para que eu consiga alcançar o meu desenho. Então, eu vou usar o esquadro aqui, tudo certinho, vocês têm que deixar ele bem retinho.
com o resto da minha reta, fixa a régua e leva ele até lá onde a gente vai fazer o desenho. Então, cheguei aqui no ponto que eu quero fazer o desenho, eu vou usar o meu compasso como guia agora para correr a caneta e traço até esse risco. Pronto. Temos agora um quadrado e um triângulo menor. Do lado de cá, a gente quer construir um outro triângulo e um paralelogramo. Construir o paralelogramo é muito fácil e eu vou novamente usar o esquadro. Para construir o paralelogramo, o que eu tenho que fazer é um lado paralelo a esse daqui. Eu vou reforçar a cor dele apenas para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo. Então, para achar um lado paralelo a esse, que parta desse vértice aqui, tudo que eu tenho que fazer é exatamente o mesmo tipo de construção, né? Eu vou colocar aqui o meu esquadro. Qualquer esquadro, tá? Você pode usar o de 45, pode usar o que não é de 45, de 30, 60, né? A régua aqui para ele correr, vejam só, e trago ele até aqui, desse jeito. Pronto. Agora, usando ele como guia, eu vou traçar uma reta que vai ser o lado do meu paralelogramo. Prontinho. Aí estão todas as peças do Tangram. São 7 peças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo que temos que fazer agora é recortar o Tangram. E voilá, senhoras e senhores, aqui está o nosso Tangram, certo? E agora a gente pode fazer diferentes figuras com ele, fazer diferentes formações, formas geométricas, entender como essas formas se relacionam, né? Bom, uma coisa interessante a se notar no Tangram é que todos os triângulos, eles se parecem, né? Se vocês notarem bem, todos os triângulos têm um ângulo reto e os outros ângulos parecem iguais. Que ângulos serão esses, né? Quais serão os ângulos dos nossos triângulos aqui do Tangram? Todos são muito parecidos. Na geometria, nós dizemos que essas figuras são semelhantes. E utilizando um transferidor, nós podemos medir os ângulos desses triângulos. Vocês se lembram como se usa o transferidor? A gente coloca o vértice do transferidor, que é esse ponto central com um traço no meio, no vértice da figura cujo ângulo nós queremos medir. Então, eu vou colocar aqui, né? E um dos lados tem que apontar no zero do meu transferidor. Então, aqui está um zero. Se vocês escolherem o zero do lado de fora, vocês vão abrir aqui em sentido horário e vão ver o ângulo de acordo com o lado de fora. Se vocês escolherem esse zero aqui do lado de dentro, vocês vão correr no sentido anti-horário e ver o ângulo de acordo com o correspondente do lado de dentro. Então, nesse caso, estou escolhendo o lado de fora, coloquei o meu vértice aqui e consigo ver que o ângulo correspondente está bem aqui, ou seja, 45 graus, certo? É assim que a gente usa o transferidor. Então, nós temos aí a caracterização dos triângulos do Tangram. Se vocês medirem os ângulos dos outros triângulos, vocês vão notar também que é tudo 45 graus. O que faz total sentido. Você pode verificar isso de forma muito mais simples, simplesmente colocando um triângulo dentro do outro e vendo que os ângulos se encaixam perfeitamente. Certo? Agora, o quadrado, a gente sabe que os lados são os ângulos formam 90 graus, né? E esse paralelogramo tem um ângulo esquisito aqui. Então, vamos caracterizar esse ângulo daqui. Talvez esse ângulo menor seja também 45 graus, olha só. Afinal de contas, da própria construção dele, ele foi recortado junto com o nosso triângulo. Então, ele só podia ser um ângulo de 45 graus. Ele era uma diagonal de um quadrado. E esse ângulo maior aqui, quanto ele deve valer? Vamos medir. Mas eu tenho um palpite. O meu palpite é que esse ângulo maior aqui vale 90 mais 45, portanto, 135. Colocando o quadrado aqui, eu formo um ângulo de 90 graus, né, sobreposto desse jeito. E aqui eu formei um triângulo igual aos nossos triângulos
já presentes, então só pode ser 45 mesmo. Logo, esse ângulo deve ser um ângulo de 135, mas vamos verificar com o transferidor. Então, eu coloco o vértice no vértice, certo? E dessa vez, agora eu quero medir esse ângulo daqui. O vértice no vértice. E se vocês notarem, agora eu estou usando o zero de dentro. Eu vou correr com o transferidor pelo lado de dentro. Aqui eu chego exatamente entre os 130 e os 140, nesse risco daqui. Se vocês olharem de pertinho, nesse risco daqui, fica claro que é o 135 graus. Então, estão caracterizadas as figuras do Tangram. Agora, a gente pode fazer aquilo para qual o Tangram foi feito, que é brincar. Bom divertimento, pessoal!